Queridos irmãos espíritas e não espíritas, graça obtém todo aquele e toda aquela que dispõe-se a ouvir, ler, assistir e colocar em prática os ensinamentos de Jesus, tornando-se melhor para melhorar o mundo. É dessa forma, pacificando o coração e acalmando a mente, que vamos hoje refletir sobre mais uma lição da Boa Nova. Esta palestra deveria ser realizada presencialmente no dia 7 de julho de 2020, no Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, em Pernambuco. O título dessa reflexão, Só Depende de Ti, é uma provocação que nos vem do memorável encontro entre o poderoso senador Públio Lentulus e o jovem galileu Jesus, o Nazareno, às margens do lago de Genezaré, num fim de tarde bucólico, mas que a linha do tempo transformou numa rica aquarela de fé e esperança. Nosso ponto de partida toma por base a obra Há 2000 anos, um romance espírita psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira na sua primeira edição, no ano de 1939. Há 2000 anos é um livro singular, que traz como subtítulo a narração de episódios da história do cristianismo no século I ou século I, e integra a épica coleção dos romances de Emmanuel, constituída ainda pelas obras 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão e Renúncia. O começo de tudo. Flávia, filha do senador Públio Lentulus e Lívia, estava seriamente doente, pois apesar de jovem, sofria de lepra. Sua mãe Lívia já acompanhava, a contragosto do senador, as pregações de Jesus e pedia-lhe que fosse ver o mestre e dele ouvisse uma palavra de conforto e encorajamento e trouxesse uma bênção de cura para a filhinha enferma. O senador resistiu a essa ideia até onde foi possível. Mas certo dia, da obra anteriormente citada, extraímos parte do diálogo sublime entre Jesus e o senador, que se torna o objeto da reflexão agora feita, na qual uma frase faz todo sentido para que assumamos, em definitivo, uma posição firme de nossa religiosidade com Jesus.
perguntou Jesus inicialmente: Senador, por que me procuras? Embora a língua falada por Jesus fosse aramaico, o senador entendia-o perfeitamente, como se a conversa fosse de espírito para espírito, de coração para coração. E Jesus prosseguiu dizendo: Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir, de uma só vez e para toda a vida, a sublime lição da fé e da humildade. O senador Públio Lentulus nada pôde exprimir além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou dizendo: Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. Porém, é sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Disse o mestre a um patrício romano engasgado de emoção: Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre Jesus, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. E aqui vem a frase mais importante de Jesus. Disse o mestre ao senador: Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seu destino das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Evidentemente que nós podemos imaginar o que deve ter sentido o senador Públio Lentulus depois de ouvir essa narrativa de Jesus. Nós procuremos então dissecar
esta mensagem, extraindo dela tudo aquilo que é plenamente aplicável à nossa vida. Vale recordar que o senador foi procurar Jesus depois de insistentes pedidos de sua esposa Lívia em face do estado de saúde da filha Flávia. E nós? Quantas vezes resistimos à ideia de procurar Jesus, não apenas na hora da dor e do sofrimento, mas em todas as horas, por diferentes motivos. O senador esgueirou-se no fim de tarde, vestido no estilo hebreu, pois não queria ser descoberto, indo até as margens do lago de Genezaré, por saber que o Nazareno era visto por lá sempre ao final do dia. Surpreendido à retaguarda pela figura amorosa de Jesus, e Jesus nos aparece quando nós menos esperamos, o senador ficou sem palavras ao ser fitado com aquele olhar de profundo amor, penetrante e devassador das suas mais íntimas entranhas, como que escancarando ao mundo seus mais soezes pensamentos. E o mestre perguntou-lhe sereno e compassivo: Senador, por que me procuras? Claro está que esta pergunta era desnecessária. Mas Jesus iniciava naquele momento o treinamento daquele que seria um grande divulgador de sua mensagem de amor, do seu evangelho redentor. Depois de peregrinar no mundo em reencarnações desafiadoras, mas que culminariam na formação de um espírito de escola, cujas maiores contribuições seriam dadas através da pena mediúnica do brasileiro Francisco Cândido Xavier, o mineiro do século XX, apóstolo da caridade, vaso sagrado onde o Espírito Emmanuel depositou as mais belas páginas da história do cristianismo. E observe, meu amigo, minha amiga, que Jesus inicia exaltando a coragem do senador, ao dizer-lhe: depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Nós também merecemos muitas vezes essa admoestação, pois continuamos desviados do bom caminho, atraídos pelas facilidades e comodidades terrenas, muitas vezes mergulhados no materialismo atroz que nos atrasa a caminhada em direção à emancipação espiritual. Persistimos em erros pretéritos
Não obstante, a bondade divina nos cumular com a graça da reencarnação. Mas no fim desse túnel brilha um ponto de luz, representado pela possibilidade da regeneração individual e coletiva. Mas a frase-chave desta reflexão nos vem quando Jesus oferece a grande oportunidade de regeneração ao senador empedernido, dizendo: está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. A primeira lição dessa frase de Jesus é a do livre-arbítrio. Para a doutrina dos espíritos, não há destino, não há predestinação, não há sorte ou azar. O nosso futuro é construído todos os dias. Não aquele futuro marcado nas agendas e nos calendários, mas o futuro da vida espiritual, do nosso porvir na verdadeira morada. Através de pensamentos e ações, o espírito e seu grupo cultural escolhe e determinam seus caminhos, exercitando uma característica indissociável do ser inteligente, que é o livre-arbítrio. O espírito adquire conhecimentos novos através das experiências, das vivências e das convivências acumuladas ao longo de sucessivas situações pelas quais passa, tanto no polissistema espiritual como no material. Na construção do perfil que caracteriza cada espírito como ser único, com atributos como a inteligência, o afeto, os sentimentos, o valor, a consciência, entre outros, a liberdade de escolha, o exercício do livre-arbítrio é o que permite ao ser inteligente alcançar os seus objetivos da vida. Dentre os conceitos fundamentais que compõem o núcleo do espiritismo, o livre-arbítrio é o aspecto da lei maior que sustenta a evolução do universo inteligente. Livre-arbítrio é a ação do espírito no limite de seu conhecimento e responsável na medida de seu entendimento. A segunda lição que Jesus nos oferece no diálogo com o senador romano é a do aproveitamento das horas e das oportunidades. O confrade espírita Antônio Mores Cury assinala sobre o tempo que o dia é o período que corresponde a uma volta completa da Terra sobre o seu eixo. Na contagem da humanidade terrestre, é constituído por 24 horas,
que são iguais para todos os que nela habitam. A diferença reside no que cada um faz do tempo de que dispõe. Muitos o aproveitam da melhor forma possível. Outros, ao contrário, simplesmente o desperdiçam. Mas o bom uso do tempo exige duas condições essenciais: vontade e disciplina. Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na página 291, lá no capítulo 20, afirma que a vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A sabedoria popular nos ensinou que querer é poder, numa clara alusão à vontade. Daí porque Jesus disse ao senador: está no teu querer. Mas às vezes encontramos contradições entre o que pensam os homens com base nas leis divinas. Veja-se, por exemplo, que na cédula americana do dólar está inscrito In God we trust, que significa nós confiamos em Deus. Mas, por outro lado, a própria sociedade americana criou o lema Time is money, ou seja, tempo é dinheiro, num profundo exemplo de contradição entre aquilo que acredita e aquilo que faz. E isso tem a ver com vontade e disciplina. Ocorre que tempo, verdadeiramente, é oportunidade. Tal como o Espírito Joanes ensinou-nos através do médium Raul Teixeira, quando disse: com calma, você entenderá cada ocorrência à sua volta e cada pessoa em seu caminho. De nada você perderá pelo uso da calma em sua trajetória humana. Nada você perderá pelo uso da calma em sua trajetória humana. Pois longe de alimentar-se da ideia materialista de que tempo é dinheiro, uma crítica ao pensamento americano, time is money, você começará a pensar que fundamentalmente tempo é oportunidade e que você deverá aproveitá-la para o melhor. Mesmo que deixe de lucrar algumas poucas moedas no jogo enlouquecido das competições, você conquistará harmonia e saúde, a fim de prosseguir na rota da felicidade que tanto deseja. Encerra o Espírito Joanes. E a esse propósito, na obra Para Uso Diário, também do Espírito Joanes e Raul Teixeira, esse conselheiro espiritual
dá excelente conselho, dizendo-nos: faça do melhor modo o seu trabalho. Esteja certo de que, se trabalha mal, se empresta má vontade àquilo que faz, embora possa causar transtorno aos outros, é a si mesmo que estará prejudicando. Se só depende de mim, de você, o que falta para o bom uso do tempo? Lembremos-nos de que o emprego do tempo de modo adequado, equilibrado e positivo, com análise e observação atentas, e ainda com a leitura e o estudo crescentes e permanentes, pode resultar em significativo avanço moral. Não apenas pode, mas deve resultar nesta nossa melhoria moral. Quando examinamos a obra Fonte Viva, no capítulo 36, intitulado Afirmação Esclarecedora, deparamos com a chamada de atenção que Emmanuel nos faz, enumerando uma série de desejos nossos, mas oferecendo o contraponto da conquista desses mesmos desejos. Diz o mentor de Chico que todos aqueles que desejam a sublimação do encontro com Jesus, tal como pretendeu o senador, precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento único. Por essa razão, diz Emmanuel, muitos esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo. E aí ele faz o contraponto. Mas não querem ir até ele para se apossarem da vida eterna. Diz Emmanuel, pedem os milagres das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Então a gente observa que o benfeitor de Chico, de uma forma extremamente inteligente, nos apresenta circunstâncias que fazem parte do nosso dia a dia, em que de um lado nós desejamos as coisas de Deus, de Jesus, mas do outro lado não queremos cumprir com as orientações que nos levam à realização desses nossos pedidos e rogativos. Diz ainda o benfeitor Emanuelino, pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, através do sacrifício pela vitória do bem. Um claro chamamento de atenção à lei do menor esforço, que muitas vezes queremos praticar com as leis divinas. Diz Emmanuel, cortejam-no em Jerusalém adornada de flores, mas foge aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica.
Ora, se não é isso que nos acontece sempre. Emmanuel diz ainda: clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. As sombras do comodismo, da falta de vontade, daqueles momentos que a gente diz, depois eu faço, fica para mais tarde. Prossegue Emmanuel. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam. Todavia, detestam a própria renovação. Emmanuel aconselha que para alcançar a vida abundante, de que Jesus se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Lá no capítulo 2 da obra Pensamento em Vida, Emmanuel diz que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Por isso, Jesus disse ao senador Públio Lentulus: está no teu querer, ou seja, na tua vontade de mudar, não importando se para isso transcorram dias ou milênios. No capítulo 34 da obra Mãos Unidas, intitulado Vontade de Deus, Emmanuel diz que se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem a estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer. Penso eu que a maioria das nossas dificuldades está sendo conquistada na presente encarnação. Talvez não sejam tão relacionadas às nossas vidas passadas, mas coisas que a gente vai conquistando de forma equivocada na presente encarnação. Por isso que Emmanuel diz que são criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora. E esse desfazer e esse vencer que ele recomenda é para nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação, no melhor que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Deus, na realidade, deseja para nós saúde ao invés de doença. Ele deseja trabalho ao invés de ócio, cultura em vez de ignorância, conciliação em vez de discórdia. Deus deseja paz para nós e não desequilíbrio, tolerância e não intransigência. Entre centenas de milhares de desejos divinos, mas nós, por absoluta incompetência e rebeldia, acabamos escolhendo o oposto de tudo isso que o Pai deseja para os seus filhos. Não podemos esquecer que tudo depende só de nós.
de nós mesmos. Como disse Jesus ao senador, só depende de ti. E para isso nós teremos que nos aplicarmos com vontade, determinação, fé, esperança e resignação, mesmo diante de todas as dificuldades da vida, para podermos alcançar então esta almejada evolução moral, que fará de nós criaturas melhores. Agradecendo o carinho da sua atenção, desejo-lhe que fique em paz